Queridos irmãos, eu tenho uma palavra para você hoje que vai te abençoar muito. Eu vou trazer uma palavra no livro de Números, uma palavra muito interessante. Eu ultimamente não tenho pregado muito no Velho Testamento, irmãos. Eu tenho dado muita preferência aos textos do Novo Testamento. O Velho Testamento, ele tem sido muito mal interpretado por várias pessoas, porque alguns acham que a gente tem que pegar na espada literalmente. E pegar na espada literalmente anula a obra do Cristo na cruz do Calvário. E nós vivemos pela nova aliança. E o que tem de espada no Velho Testamento não está no gibi, mas você tem que entender a Bíblia como um todo, de capa a capa. Fazer uma leitura da Bíblia apenas porque você pegou um texto lá no Velho Testamento vamos dizer assim, é um assassinato da Bíblia. Porque a Bíblia, ela traz uma mensagem apenas, ela não traz muitas mensagens, ela traz uma única mensagem. Então, eu não tenho tido muito ânimo de pregar e ler essas batalhas tão grandiosas que temos aqui, mas hoje eu vou fazer uma concessão, porque tem muito aprendizado aqui nesta batalha, né? Nesse episódio que eu vou ler em Números. E como também a gente hoje não pode se prolongar muito, eu não vou ler o contexto histórico. Contexto histórico eu vou deixar por conta... Acredita no que eu estou falando, por favor? Contexto histórico. Como é que aconteceu isso? Mas, pastor, como é que aconteceu isso? Como é que chegou nesse ponto? Como é que chegou nesse nível? Não, eu vou deixar esse contexto histórico para lá. Não vou caprichar, porque só 20 minutos eu levaria nesse contexto histórico, porque tem muita coisa a dizer. Então, em Números, no capítulo de número 13, do verso 27 em diante, diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, lemos uma porção da Tua palavra. Então, irmãos, estamos aqui diante de uma batalha estamos aqui diante de um episódio muito importante desse povo de Deus. Muito importante. Porque em algum momento da história de Israel, antes de entrar na terra prometida, na Canaã, que foi prometida lá em Abraão, naquele dia em que ele e o fogareiro passaram no meio do holocausto e fizeram uma aliança, ele fez uma aliança com o próprio Deus. Então Deus prometeu que a sua descendência entraria nesta terra. E aí a sua descendência, então, no futuro, obviamente, iria entrar nesta terra. E aqui nós estamos diante da descendência de Abraão, aí passa muito tempo, muita história, muita coisa. Estamos diante dessas pessoas, dos descendentes, que entrariam na terra, e quando eles são enviados, uma comissão de 12 homens foram enviados à terra de Canaã para observar a terra, para vigiar a terra, para saber como é que era a terra. E aí, esses homens passaram um tempo lá, não lembro quantos dias, 40 talvez, não sei, não lembro de cabeça,
mas vigiaram a terra, olharam a terra, espiaram a terra e voltaram para fazer o relato. E o relato foi esse que você viu aqui. Olha, só tem homem grande lá. Só tem gente assim, só tem gente assado. Eles são poderosos, as muralhas são enormes. As cidades são fortificadas. De fato, é uma terra que mana leite e mel, como foi dito lá para o nosso pai Abraão. De fato, é uma terra muito boa. Mas tem esse grande problema aí. E foi este o relato que esses espias deram a Moisés. Os espias deram esse relato a Moisés. Só que não foi em comum acordo com dois relatos. Foi o relato de Josué e o relato de Caleb. Caleb e Josué não concordaram com o que os outros dois estavam falando. Porque estavam vendo aquela dificuldade toda, estavam olhando para o tamanho dos homens, para o tamanho das muralhas, para a imponência das cidades. Eles estavam fazendo assim. E aí, estes dois homens, eles trazem um relato contrário. Eles viram a mesma terra, mas eles relataram diferente. Eles viram os mesmos homens grandes, mas relataram diferente. Eles viram as mesmas muralhas enormes, mas relataram diferente. E aonde começa a fazer sentido para mim é aquilo ali, ó, esperança e fé. Aonde aquelas duas palavras ali vão começar fazendo diferença. Porque a visão que eles tiveram foi a mesma. Foram os mesmos homens, os mesmos exércitos, o mesmo povo, as mesmas muralhas. E eles fizeram um relato diferente. Então, no verso 31, porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que havia espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é esta que devora seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali grandes, gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E olha só o que eles estavam falando, que eles eram aos seus próprios olhos como gafanhotos, e também aos olhos deles. Gente, tem alguma dificuldade em matar um gafanhoto? Tem alguma dificuldade de dar uma espanada num gafanhoto? Não há dificuldade alguma. Então era assim que aqueles homens estavam se vendo. Eles estavam se vendo desta forma. Pequenos, diminuídos. Do verso 4 em diante, do capítulo 14. E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Chegamos até aqui, mas o melhor é deixar esse Moisés para lá, que ele é meio doido mesmo. Vamos escolher um chefe e vamos voltar para o Egito. Começaram a fazer aquela mesma lamentação de sempre, aquela mesma reclamação de sempre. Irmãos, eu sei que você vai me dizer assim: mas aqueles caras eram otimistas. E eu vou provar para você que eles não eram otimistas. Eles não tinham nada de otimistas. Aqueles dois, Josué e Caleb, tinham uma outra coisa, que não era otimismo. Verso 5, então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação e diante dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar
é terra muitíssimo boa. Não acredita nesses caras não, a terra lá é boa sim. Enquanto isso, Moisés estava em oração lá, Moisés e Arão estavam em oração, vestido de pano de saco, tal, e todo mundo estava querendo convencer o povo que a terra era boa mesmo. E eles estavam então fazendo isso. A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar, olha aqui, por que ele não era? Por que ele não era otimista? Por que não era uma ação de otimismo? Ele diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os devoraremos. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ele não falou assim: eu vou conseguir, eu vou fazer, por uma questão de otimismo. Porque é assim que a gente fala, né? Vai dar certo, né, Simval? Vai dar certo sim. Mas vai dar certo só por quê? Porque vai dar certo? Por que vai dar certo? Vai dar certo só porque vai dar certo? Isso é o cara otimista. Ele colocou no condicional. Ele estava colocando no condicional. Se nós não formos rebeldes, se nós não... tem uma condição, Deus não vai ouvir a tua oração. Deus não vai ouvir a tua oração tão simplesmente. Se nós não formos rebeldes, ele diz, tem a nossa parte também para fazer. Se nós não... vai acontecer um milagre, mas se nós não formos rebeldes... E ele disse uma outra coisa também. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque... E não tenham medo. Se nós não formos rebeldes, não tenham medo. Se nós fizermos tudo de acordo, se o Senhor se agradar de nós... Se o Senhor se agradar de nós, quantas vezes a gente faz aí uma declaração de fé, mas nem se preocupou com esse outro lado, né? Nem se preocupou com essa outra parte. Mas o Senhor não está se agradando de você, por que Ele vai te abençoar? Você está fazendo tudo errado, não tem como. Ele foi honesto com Deus, ele não foi religioso, ele foi honesto com Deus. Não, sabe por que a gente vai conseguir? Porque o nosso Deus é maior do que o tamanho daqueles caras lá. Agora, é lógico que se nós não formos rebeldes, se Deus se agradar de nós. Então eu achei assim de uma honestidade, era uma guerra que estava para começar aqui, não começou, sabe por quê? Porque não deram ouvido a esses dois homens. A guerra não começou, porque não deram ouvido a esses dois homens. Ficaram com medo de entrar na terra e serem esmagados pelos cananitas. Ou pelos cananeus, não sei como é que chama aquele gente. Cananeus? Pelos cananeus. Eu já ouvi cananita também. Deve ter a mesma coisa, né? Tá certo. Então ele não era otimista. Ele não era otimista. E também tem um detalhe, não era uma novidade. Os cananeus lá não era uma novidade. Em hipótese alguma. Em Gênesis, no capítulo 14, deixa eu ver se é 14 mesmo. Não, é 15. Quando Deus faz a aliança, no verso 17... Capítulo 15, no verso 17, quando Deus faz a aliança com Abraão, está escrito assim, no final da aliança: quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, a terra
dos cananeus, dos queneus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gergazeus e dos jebuseus. Lá no Pacto da Aliança já estava previsto que ia haver uma guerra lá na frente. Lá no Pacto da Aliança já estava previsto que eles iam chegar numa terra habitada. Lá no Pacto da Aliança já estava previsto que haveria trabalho. Vai dar trabalho conquistar essa terra. Não vai ser uma terra de graça. Vai ser uma terra conquistada. Lá no Pacto da Aliança, porque Deus diz, olha, é a terra do Jebuseu, do Queneu, do Ferezeu, do Cananeu, é a terra dessa gente que vocês vão, que eu vou dar para vocês. Falou isso para Abraão, no dia lá do pacto. Então não era nenhuma novidade chegar lá e a terra está habitada. Já deviam estar sabendo disso desde Abraão, porque foi assim. Mas eles chegam, olham e ficam espantados. Eles ficam espantados com aquele tamanho todo. E aí, a última leitura, Josué 14 também. Vai dizer exatamente por que Caleb foi um grande sobrevivente. Josué e Caleb foram dois sobreviventes dessa empreitada. E a razão está aqui no livro de Josué, no capítulo 14. Verso 7, as palavras de Caleb para Josué. Agora estamos com Caleb e Josué aqui, um conversando com o outro, falando com o outro. Então essas são as palavras de Caleb. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. Ele lembrou daquele dia, eu tinha 40 anos naquele dia. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Olha para mim. Eu tinha 40 anos naquele dia. E quando tive de falar a Moisés o que eu tinha visto, eu relatei o que estava no meu coração. Os outros relataram o que viram com os olhos da carne. E Caleb relatou o que estava no seu coração. O que estava no seu coração? Eles são grandes, mas Deus é maior. As muralhas aqui são muito altas. Mas o que é uma muralha dessa na mão do Senhor? Olha o que estava no coração dele. O que é uma muralha dessa na mão do Senhor? Eles são poderosos, eles são fortes. Mas são fortes para mim, mas para o Senhor? Para o Senhor, isso aí é fichinha. Ele fala qual foi o seu segredo para Josué. Josué, tu estava comigo naquele dia. Eu disse a Moisés o que estava no meu coração. Nós podemos. Nós conseguimos. Vamos entrar na terra. Só que ele pareceu meio doido para aquela gente naquele dia, porque aquela gente estava confiando num relato humano. Eles estavam olhando para um relato realístico. E não o que estava no seu coração. E aí o gozado, né? O gozado que... Eu vou ter que chamar, né? Ter que trazer um exemplo aqui da psicologia, não vai ter jeito. A psicologia diz exatamente isso, que você só consegue enxergar o que você tem dentro de você. Quando você não tem dentro de você, você enxerga a forma. Agora, quando você tem algo dentro de você, você enxerga esse algo que está dentro de você, ali do lado de fora. E ele tinha o que ele tinha dentro? Ele tinha fé dentro dele, ele tinha esperança dentro dele. Ele tinha, a gente vai conseguir. Não, meu Deus, é muito maior do que esses caras. Esses caras é tudo nanico na frente do Senhor. É isso que ele tinha dentro dele. Ele tinha o tamanho do Deus dele dentro dele. Ele tinha o braço forte do Senhor dentro dele. Ele sabia que em matéria de guerra o Senhor não perdia nenhuma. Ele sabia disso. Então ele enxergava isso.
Ele enxergava isso, ele chegou lá, olhou, caramba, eles são grandes. Mas é bom ser grande, porque aí a glória do Senhor vai ser maior. A glória do Senhor vai ser maior. Meus irmãos, eu não consigo entender um crente que gosta de coisa fácil. Eu não consigo entender um cristão que gosta, no mundo espiritual que eu estou falando, nas questões espirituais, de coisas fáceis. Porque quando você começa escolhendo coisas fáceis, é porque você já perdeu a visão do céu há muito tempo. Se você tem a visão do céu, tudo vai ser fácil, meu querido. Você não olha nada tão difícil assim. Aquele emprego está no papo. Por que está no papo? Porque o meu Deus é o gerente daquela empresa. O meu Deus é o patrão ali, aquele emprego está no papo. Meu Deus é o patrão ali. Mas isso depende de como você vê. Isso depende do que está no seu coração. Depende assim. Se você não fizer dessa forma, vai fazer da forma com que os meninos fizeram aqui. Chegaram lá e disseram, não, os caras são grandes demais, as muralhas são enormes, tal, não dá não. São bem treinados, tal, precisa ver o exército deles, tal de cananeu, olha, tal de ferezeu, cada homem desse tamanho, faz tudo, musculação na Tecnofit lá, só homem grande, bração forte, tá, foi isso. Caleb tinha dentro de si fé, esperança, certeza. É isso que Caleb tinha dentro de si. Aí, o que Caleb conseguiu ver? Ele conseguiu a fé, que ele viu através da fé que ele tinha. A pergunta para 2023 é, o que você tem dentro de você? O que você tem dentro de você? De 21 para 22 eu profetizei. Eu disse que Deus ia botar o dinheiro no seu bolso para trazer para a igreja, né? Para a gente fazer as obras da igreja. Né? Esse ano eu não vou fazer isso, não. Esse ano eu não vou fazer isso, não, porque isso é muito pouco. Isso é pouco demais. Isso é pouco. Deus vai te dar habilidades. Habilidades que só serão usadas se você tiver a fé. Se você tiver fé, Deus vai dar essas habilidades. Habilidades para você. Agora, essa mensagem tem uma segunda parte que eu deixei assim para falar só se tivesse tempo. Uma outra ideia pode ser desenvolvida a partir desses versículos aqui embaixo. Porque Caleb agora está 45 anos depois. Então Caleb agora está com 85 anos. Vou repetir. Caleb agora está com 85 anos. Uma idade que hoje é uma idade avançada. Conhecida como uma idade avançada. Caleb estava com 85 anos. E olha como é que ele trata o restante do texto. Verso 10. E agora eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Gente, que isso! Porque não foi uma promessa de Deus? Se foi uma promessa de Deus, se foi coisa de Deus, como é que ele ia chegar lá cheio de dor nas costas, que nem eu estou aqui? Como é que ele ia chegar lá, não é? Como é que ele ia chegar? Foi uma promessa de Deus. Deus tinha que fazer a promessa completa. Fez uma promessa para cumprir 45 anos depois. Esperança. Tem que esperar no Senhor. Se o que Deus falou no seu coração, o que Deus prometeu, tem que esperar. Nem que passe 45 anos. Vai passar um tempo aí. Esperança. O cara não estava velho para isso, não.
Gente, não existe gente velha para fazer nada. Existe gente que já perdeu a esperança pela vida. Se você estiver esperando em Deus, você vai esperar até o dia que tiver que ser. Você vai ter fé até o dia que tiver que ter. Você vai ter a saúde para fazer com que as coisas que você pretende realizar ainda sejam realizadas. Teu projeto, teu futuro. Pastor, mas isso é muito longo, eu estou com 40 anos hoje, até que isso aconteça, eu vou estar com 80, e daí? E daí? Sabe por que eu falo assim? Eu falo assim porque com 80 anos cheio de saúde, vamos dar um exemplo, Bispo Rubens, 87 anos de idade. Sabe com quantos anos ele chegou em Nova Iguaçu com a mão na frente e a outra atrás? 42. Ele chegou com 42 anos em Nova Iguaçu, com a mão na frente e a outra atrás. A gente conheceu o Bispo Rubens bem no início, não foi? A gente conheceu o Bispo Rubens, 87 anos. Faltam 3, falta agora menos de 3, para 90. Para 90. E você diz uma coisa daquela? Você diz que aquele homem tem 87 anos, você não consegue dizer uma coisa dessa. Ele é mais animado do que um jovem. Ele vai para um lado, ele vai para o outro, ele canta, ele fala piada, ele não sei o quê. É um espanto. É um espanto. Eu fico assim. Quando a gente conversa, tu pensa quando a gente conversa em off com ele, tal, lá na sala, tal, dele lá, a gente ri com ele, ele fala coisas engraçadas, tal. Sobre o futuro. Você sabe que ele faz futuro para daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, ele fala em coisas que ele vai fazer daqui a 20 anos. Você sabe de uma coisa dessa? Existe velho, não existe cabeça que envelheceu. Cabeça que envelheceu, a cabeça envelhece e o corpo envelhece junto. O corpo vai embora junto. Que o corpo e a cabeça é tudo a mesma coisa, é tudo uma coisa só. A cabeça envelheceu, acabou. Acabou, a cabeça envelheceu, o corpo envelhece. Agora, isso aqui que está aqui dentro, continuar jovem, continuar tendo visões, continuar tendo sonhos, continuar tendo esperança, aí Deus conserva o resto para eu. Tenho que conservar ele porque, olha, ele vai longe, hein? Uma cabeça dessa ele vai longe. Era o que tinha Caleb, uma cabeça diferente daquela gente. Tinha um coração diferente daquele povo, um coração, um outro coração, não era aquele coração. Eu falei, naquele dia, Josué, naquele dia eu falei para Moisés o que estava no meu coração. A gente só vê do lado de fora aquilo que a gente tem do lado de dentro. Não tem jeito. É assim. O problema não é o que está do lado de fora, o problema é o que você tem do lado de dentro. Eu não consigo, pastor, eu acho que é difícil. O problema não é a prova difícil, o problema não é o emprego difícil, não é aquela faculdade que é ruim de terminar, não é nada disso. O problema é o que você tem do lado de dentro. Do lado de dentro está com problema, está com defeito, está precisando de fazer uma reavaliação do lado de dentro. Aí você tem um problema. E volto na tecla que não era otimismo, tá? Diz assim, se não formos rebeldes, se a gente obedecer ao Senhor. E aí eu digo para você, se durante esse ano você for fiel, se você não for rebelde, se você for obediente ao Senhor, não estou falando em obediência a mim, não, que eu não mando em nada, estou falando obediente ao Senhor. Se você lê a Bíblia com honestidade, não lê a Bíblia uma página e sai falando o que está escrito naquela página, não, porque isso não funciona. A Bíblia é um todo, é de capa a capa. Então não adianta eu pegar uma história aqui e dizer que Davi matou milhares de pessoas, eu vou sair matando as pessoas, que isso é uma coisa pueril, infantil. Não entende nada da palavra, de capa a capa. Tem que entender isso aqui dentro do contexto todo. É assim. Vamos curvar a cabeça com uma palavra de oração.
Boa noite, Igreja Paz. Então, esse ano, não sei se teve muito amigo oculto, mas a gente não queria deixar passar em branco, porque tem, na verdade, um casal muito especial aqui na igreja, muito querido, muito amado. E eles são o nosso braço forte, eles são realmente o amigo oculto da nossa equipe. É aquela galera que está sempre ali disposta, bondosa, sempre pronta. E a gente está sempre falando muito obrigado, obrigado, obrigado. Mas a gente queria dizer para toda a igreja muito obrigado e que isso ficasse realmente explícito o quanto eles são especiais para a gente. E são o Wagner e a Gisele. Cadê? Cadê eles? Estão aí, né? Além deles morarem na igreja, e a gente fala aqui em nome das crianças, né? O papel que eles exercem com a gente lá atrás, eles estão sempre à disposição, viabilizando, deixando conectado, comprando, ajudando, fornecendo. E aí, cadê a Bela? Vem, Bela, trazer o presente deles. Eles estão chegando aí. Vem. A gente procurou um presente que tivesse a cara das crianças e a cara de vocês. Eu até gostaria que vocês mostrassem, porque assim, acho que a gente acertou. Eles gostam. Dá um abraço no tio aqui, ó. Muito obrigada por tudo, né? É muito vocês e é muitas crianças também, né? Eles são da meia. E é muito deles. Obrigada por tudo, amigos. O Gabriel, ele sofreu um acidente recentemente e a namorada estava no carro e o carro ficou todo destruído e quase destruiu todo mundo dentro do carro também. Mas eles são sobreviventes. Anne vai contar um pouquinho dessa história de livramento que o Senhor lhe deu. Anne, nós não temos muito tempo. 3, 4 minutos, tá bom? Vai ser breve? Sim, então bom. Boa noite. Vou ser bem breve mesmo, eu juro. Até porque eu não posso ficar muito em pé. Mas, para quem não sabe, né, eu sofri um acidente junto com o Gabriel no dia 5 de novembro. E antes de começar a contar para vocês, eu quero agradecer toda a igreja, ao grupo das irmãs também, que estiveram em oração pela minha vida. Eu sou extremamente grata a Deus pela vida de cada um que esteve em oração por mim. Eu não tinha dimensão, né? A gente não tem dimensão o quanto a gente é amado, o quanto o cuidado de Deus é grande na nossa vida, até a gente estar nesse momento. E assim, o cuidado do Senhor foi muito grande na minha vida. Depois desse dia 5 de novembro, eu comecei a sentir muito... Na verdade, eu senti muitas dores na coluna. E aí a gente foi para a posse, né, no dia do acidente. E lá no acidente eles não tiraram raio-x de nada, só do meu abdômen. E eu continuei com muitas dores. E eu falei, não, gente, eu preciso fazer uma tomografia da minha cabeça, do crânio. E aí, graças a Deus, eu consegui, né, uma tomografia lá no Hospital Saracuruna, Adão Pereira Nunes. E aí, olha só como o cuidado de Deus foi presente. Assim, cada momento, cada segundo, o técnico de radiologia virou para mim e falou assim, você tá com dor no pescoço? Eu falei, eu tô. Eu nem ia fazer, assim, não ia fazer tomografia do meu pescoço, da minha cervical. Ele me perguntou, você tá com dor no pescoço? Eu falei, tô. Ele, vamos fazer então uma tomografia do pescoço também. Fui e bati a tomografia do pescoço. Do crânio, né, e do pescoço, porque eu tinha batido a cabeça também. E aí fui para casa. Quando isso, eu já tinha ficado, tava em casa já, assim, tava com dor, tava em casa, correndo um risco, né, porque eu sofri uma lesão na minha cervical. E aí eu fui para casa. Depois disso, eu cheguei em casa, tava jantando, né, o hospital entrou em contato com a minha tia, com a minha mãe, e aí pediu para eu voltar, porque o médico queria me ver. E aí a gente já começou a ficar preocupado, né? Como assim? Queria ver, que é grave? E aí não quiseram falar tanto pra gente que era grave, mas por fim falaram que era grave e que eu provavelmente ficaria internada.
a todo momento eu já estava, assim, entregando a minha vida nas mãos de Deus, porque pelo fato dele ter livrado a gente naquele dia do acidente, já foi assim, eu sabia que Deus já estava com a gente. No dia do acidente, a gente passou a tarde no monte, e Deus tinha ministrado no nosso coração o Salmo 91. E a gente conversou sobre o Salmo 91 no monte, e na madrugada desse dia aconteceu o acidente. Então, assim, fui para o hospital, e aí o médico foi, me viu e me internou. A partir dali, gente, eu vou confessar, eu fiquei desesperada, meu Deus, eu fiquei desesperada no corredor daquele hospital. As pessoas passavam, eu com a Bíblia na mão, assim, chorando a beça, e os outros passavam, tipo assim, quem é essa maluca com a Bíblia na mão, chorando? E eu entregava minha vida para Deus a todo momento e falava, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. E a partir daí começaram a surgir anjos, assim, o Senhor enviou pessoas que eu nem imaginava que eu encontraria lá. Tem até a Vanessa, eu não sei, eu estou olhando aqui, mas eu não sei se é a irmã dela ou se é ela. Mas a Vanessa, que trabalha lá no hospital, eu a reconheci, e ela também foi um anjo na minha vida lá naquele hospital. Assim, pessoas que eu nem imaginava, coisas aconteciam, tomografia que era para ser tal horário, voltava, era antes. E assim, o mover de Deus foi muito grande na minha vida e na vida das pessoas que também estavam ali, porque o Senhor ministrava muito na minha vida, que era para eu ministrar sobre a vida das pessoas ali naquele hospital. Então, eu orei pela vida daquelas pessoas. E eu queria ler uma coisa que Deus colocou no meu coração quando eu estava no hospital, que eu até postei no meu Instagram e eu queria passar para vocês também, porque tudo que a gente passa na nossa vida, eu acredito que não é só para a gente guardar para a gente. Então, sempre tem algo para a gente passar para as outras pessoas, né? E aí, Deus ministrou no meu coração isso, e eu queria ler para vocês para finalizar, porque eu falei que ia ser breve, né? Antes do povo de Israel chegar à terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto. Assim como Deus livrou aquele povo do Egito e os guardou no deserto, Ele fará contigo. Não olhe para trás, não deseje coisas passadas e não deixe que as distrações te tirem do propósito. Tem certas situações que nos fazem pensar, se eu não tivesse em X lugar, não teria acontecido tal coisa. Se eu tivesse feito tal escolha, seria melhor, não me aconteceria isso. Mas entenda uma coisa, Deus quer te levar a um próximo nível. Para você conseguir suportar o tamanho da responsabilidade que terá, será necessário passar por algumas transformações e desertos. Inicie esse 2023 trazendo à lembrança aquilo que lhe traz esperança. E aí eu deixo essa mensagem para vocês e agradeço a minha oportunidade. Amém. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Ah, não. Boa noite, graça e paz, amada igreja. Estou aqui gravando esse vídeo porque não consegui estar aí com vocês essa noite. Espero que vocês estejam tendo um bom culto, que tenham tido um bom louvor e agora terão uma excelente palavra para a edificação da vida de vocês. O motivo de eu estar aqui gravando esse vídeo foi porque no dia 2/1, foi no primeiro culto de janeiro desse ano de 2022, o pastor Álvaro trouxe uma palavra em que eu não lembro muito da palavra, não lembro tudo que foi pregado, mas se tem uma coisa que eu lembro é que ele lançou uma palavra sobre nós e que essa palavra tocou no meu coração de verdade. Ela bateu num lugar diferente no meu coração. E a palavra que ele lançou foi a seguinte, que ele precisava colocar o chão da igreja, fazer algumas coisas na igreja, e que Deus ia colocar no nosso bolso, na nossa conta, o dinheiro para que nós pudéssemos realmente abençoar a obra de Deus. E aquilo entrou diferente no meu coração, eu não entendi o porquê, mas no decorrer do ano eu fui percebendo o porquê. E esse realmente é o meu testemunho. Esse ano de 2022, no meu trabalho, e também posteriormente minha esposa, nós juntando nós dois, a gente recebeu cerca de 4 aumentos salariais. Eu recebi 2 aumentos, mais uma promoção no serviço, e minha esposa também, Jéssica, vocês conhecem, a maioria conhece, recebeu também aumento de salário. E o importante de destacar nisso é que eu tenho que voltar um pouco atrás,
não lembro o ano, mas teve um episódio que o telhado da igreja caiu. E naquele episódio eu estava ganhando um dinheiro razoavelmente bom, apesar de ser bem mais jovem. Eu tinha um comércio de um restaurante, onde eu entregava comidas para uma loja de roupa conhecida de Queimados, a Nalim. E eu entregava 50 refeições diárias, fora a minha venda diária. E naquele episódio que o telhado cai, o pastor lançou um desafio, onde ele queria tantas pessoas com R$1.000, tantas pessoas com R$100, com 500, com 50, enfim. E parecido com a palavra desse ano, também o Espírito Santo tocou no meu coração para entrar no propósito e dar R$1.000. Naquele momento eu estava ganhando só da Nalim uma faixa de R$7.000 livre naquele ano. Mas diferente desse ano, a palavra entrou, mas eu fechei meu coração. E a obra da igreja tocou, o pastor trocou o telhado, não houve impedimento para a obra do Senhor acontecer. E, pasmem, 2 semanas depois a Nalim quebrou o contrato comigo, finalizou, e eu perdi esse contrato valiosíssimo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque quando o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente tem que abraçar aquela mensagem e realmente colocar para frutificar aquilo que o Espírito Santo falou. E na área financeira não é diferente, meu querido. Então, para finalizar isso tudo, se Deus falou algo ao seu coração, se através do servo de Deus, que na verdade na nossa igreja é o pastor Álvaro, é o pastor Simval, o pastor Valmir, são os diáconos, se o Espírito Santo falou ao seu coração, de qualquer forma que você ache que ele falou, pega essa palavra e obedeça à voz do Espírito Santo falando contigo. Não negligencie essa voz. Muitos mais nos dízimos e nas ofertas. Naquele momento eu achei que o pastor Álvaro estava viajando na maionese. É isso que eu pensei na época. Mas um homem de Deus, que tem a história que ele tem na nossa igreja, que ele tem a história que ele tem na nossa cidade, ele não sobe nesse púlpito para viajar na maionese, muito menos falar coisas do seu próprio coração. Sabe que todas as palavras que saiam desse lugar são para a sua edificação, são para o seu bem, são para a sua prosperidade, são para a nossa família. E é isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, não só pelos aumentos que eu tive, mas esse ano foi muito diferenciado. Eu passei a ler coisas que mudaram a minha mente sobre finanças, sobre dinheiro, sobre orçamento familiar, sobre coisas que eu tenho colocado em prática e pretendo colocar o resto da minha vida. E acredito que tudo começou através dessa palavra específica. E assim eu agradeço a todos, que tenham um bom culto, uma boa palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos irmãos, a terceira pessoa que daria o testemunho, ela não virá. Pastor Simval me falou aqui no ouvido que ela não virá. E então eu vou dar o meu testemunho, que eu tenho 2 coisas para dizer e para honrar o Senhor com essas 2 coisas. Uma delas é que todo mundo sabe que eu tive em setembro, dia 14 de setembro, um problema na vista, que começou a ficar embaçada, tal, aquele negócio, tal. E, irmãos, foi um susto que eu levei muito grande, né? A retina estava cheia de rasgos e houve um sangramento. O médico disse que na minha idade seria natural para o míope haver sangramentos nessa idade, no olho. Só que algumas pessoas, a maioria delas nem percebe isso não fica percebido pela pessoa, e isso passa batido, ela acha que nunca teve nada no olho, nunca teve um sangramento no olho, isso passa batido para elas. Mas algumas pessoas não. O vítreo diminui o tamanho, ele dá uma diminuída no tamanho, e nessa diminuída faz um sangramento. E aí a pessoa percebe. Então, geralmente isso acontece com as pessoas, o vítreo diminui o tamanho, ela não faz o sangramento e não percebe que isso está acontecendo com ela. Então ele me explicou assim, e ele falou: o que aconteceu? Você teve uma diminuição do vítreo, houve um sangramento e embaçou a tua visão. E aí o problema não era nem esse o problema. Esse era uma coisa natural que aconteceria e o corpo dá conta do sangramento.
O problema eram os rasgos na retina, porque esse era o problema que poderia levar a retina a descolar. Então, irmãos, foram 5 sessões, 5 dias de tiro de laser na minha vista. E cada tiro, irmãos, é um milagre. Você sabia disso? Porque em cada tiro, você foi poupado de se tornar um cego daquela vista. Você teve 20 tiros, você foi 20 vezes livrado de ser cego daquela vista. O médico fica bem tranquilo naquela máquina, né? O médico fica bem tranquilo, fala que não, isso é tranquilo, tal, faço isso o dia inteiro, o dia todo, tal. Mas eu ouço o que as pessoas não dizem. O que elas não dizem para mim fala muito mais do que elas dizem. E eu estou ali. E teve uma dada hora que eu sou uma pessoa extremamente sensível, que eu fiz assim. E ele aí, sem querer, ele disse o que ele não poderia ter dito naquela hora. Ele disse, não faz assim, senão eu te cego. Eu disse, caramba, uma fala inconsciente. É isso que ele tem na cabeça. Não faz assim, senão eu te cego. Senão eu te cego. Ele não falou, senão você ficar cego. Ele falou, senão eu te cego. Não faz assim, senão eu te cego. Um susto que eu tomei na hora lá da máquina, fiz assim. E eu falei, caramba, cada tiro desse é um milagre que eu recebi de Deus. Cada tum, 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 fica assim, tum, tum. Cada tum daquele, se tu está enxergando, é um milagre. Tum, milagre, tum, milagre, tum, milagre. Porque depende de um camarada, de uma pessoa que é humana, fazer uma pontaria, tudo bem que é digital, aquela coisa toda, mas o fator humano, o humano é falho. Então, esse é um milagre, irmãos, abençoador na minha vida. Eu agradeço ao Senhor. Eu ainda estou em tratamento, não sei se vou ter que fazer mais laser, peço a Deus que não, mas eu ainda estou no tratamento. A outra coisa que eu queria contar na igreja, falar na igreja, né? O testemunho do Bruno foi um testemunho financeiro, o testemunho da irmã Ana Paula seria um testemunho financeiro também que ela viria a dar. E eu quero falar de um testemunho financeiro também. Irmãos, eu sou pastor dessa igreja 35 anos desde que ela começou. Os membros aqui mais próximos de mim, que conversam mais comigo, que estão aqui há mais de 10 anos, muito próximos, sabem da minha vida melhor do que eu até. E eu sempre fui uma pessoa, né, extremamente, né, uma integridade muito grande, inclusive e principalmente, etc. e tal, com respeito a dinheiro na igreja, respeito a dinheiro. E sempre me foi um mal-estar. Eu confesso a vocês que eu larguei o meu trabalho para cuidar exclusivamente da igreja. Mas foi algo que me deu um mal-estar por muito tempo. Porque ser pastor num país de hipócritas é muito ruim, irmãos. É muito ruim. As pessoas pensam, mas não falam. E até as pessoas mais ligadas a você pensam, mas não falam. Mas você descobre que elas pensam. Então, o nosso modelo de igreja, onde o pastor vive 100% da igreja, isso me incomodava muito. Depois que eu larguei o emprego, né? Depois que eu larguei o meu emprego para viver apenas da igreja. E eu vivi incomodado por muito tempo, porque existe uma ideia no social de que pastor não trabalha, né? Meu primeiro problema foi com a auxiliar de gerência do banco quando eu fui abrir a conta. Eu cheguei para abrir a conta, isso 30 anos atrás, foi o meu primeiro problema com essa ideia. Ela falou assim, qual é a sua... Eu já tinha largado o magistério. Ela falou assim, qual é a
a sua profissão, ou qual é? Ou então ela falou, a sua profissão é pastor, né? Eu falei, não, minha profissão não é pastor. Pastor não é profissão. Pastor é ocupação. Mas aonde o senhor trabalha? Eu trabalho na igreja. Eu trabalho na igreja. Ou seja, ninguém que está na igreja, nessa posição aqui que eu estou, é visto com quem está de fora como um trabalho. Essa posição não é vista como um trabalho. Ela não é vista. Isso sempre eu tive muito problema com isso. E aí o problema era sempre na questão do meu salário. Tipo assim, eu nunca tive um salário. Nos 10 primeiros anos, era algo assim muito difícil tirar um salário. Depois eu comecei tirando um salário. Aí eu comecei tirando um salário, mas era assim. Que bom, não é? Quando foi acabando, né, as minhas missões. Daniel casou, quer dizer, uma despesa a menos. E aí Daniel casou, uma despesa a menos. Aí então, todo aquele dinheiro que eu tirava, que era uma despesa que eu tinha que pagar as despesas de Daniel, aí eu, deixa esse negócio aí na igreja e tal. Ou seja, o meu salário sempre foi para comer. Porque eu precisava e nada mais. Dessa forma, fazendo dessa forma, eu vivi os 30 anos na igreja. E cheguei até aqui, vamos dizer assim, com 30 anos, só com a roupa do corpo, vivendo para comer, morando na minha casa e tendo um carro, que era um outro problema para mim. Carro do pastor. Carro do pastor é a fofoca mor da igreja. É o carro do pastor. Entendeu? Ninguém tem nada com isso, mas é o carro do pastor. A fofoca mor da igreja é o carro do pastor. Você está vendo o carro que o pastor está andando? Você está vendo agora o carro do pastor? Você está vendo o carro do pastor? Então, eu sempre, como eu sempre precisei da igreja para pagar a prestação de carro, eu dava uma entrada e a prestação era paga pela igreja. Eu sempre comprei carros mais comuns de todo mundo, tal, mais barato. Dentro de uma... Sempre fui modesto com isso. E sempre me sentindo muito mal com isso, irmãos. Muito mal. Até que veio a psicologia, que não seria para eu voltar ao trabalho. A ideia não era essa. Mas aí eu voltei ao trabalho. Irmãos, eu estou passando... Esses 5 anos da minha vida, eu estou passando tão bem, irmãos. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Você não sabe como eu estou feliz. Esses últimos 5 anos que eu estou trabalhando. E esse ano eu tive a maior felicidade. Já tem 2 anos que o inesperado... 3 anos que o inesperado acontece. Eu termino o ano com dinheiro no bolso. Eu nunca terminei o ano com nada na conta, irmãos. Esse é o 3º ano que fechou o ano, eu olho para a conta. Rapaz, olha lá, tem mais de 10 mil lá parado. Parado. Aí eu resolvo e faço alguma coisa com ele depois, tal. Então, isso me abençoou muito. Agora, o ponto disso legal foi esse ano, aquele meu carrinho branco começou a dar problema, começou a me dar dor de cabeça, que você sabe aqui que eu ando até dar dor de cabeça. Deu dor de cabeça, eu torro ele. E aí, olha só o que eu fiz, irmão, pela primeira vez na vida. Aquele meu carrinho branco,
era prestação, mas já estava pago há mais de 3 anos pago. Estavam 4 anos já que eu não pagava a prestação de carro. Olha que bênção, irmão. Olha que bênção, irmão. Cheguei lá na empresa, tal. Comprei, é usado, tá? É usado. Comprei com 20 mil quilômetros rodados. Mas foi o top do top que estava lá. E detalhe, à vista. E detalhe, sem um tostão da igreja. Ah, o glória a Deus foi mais alto agora. Foi mais alto. Sem um tostão da igreja, à vista. Eu falei, agora eu posso andar de carro bom, porque agora quem paga sou eu. À vista. Eu falei, de agora em diante é assim, carro é à vista. Isso me deixou muito feliz, irmão. Muito feliz, muito alegre. Muito feliz com o Senhor, de poder consertar isso na minha vida, de me dar de novo um emprego de volta, que eu abri mão dele, provavelmente que desnecessariamente, dentro da minha fantasia de pastor novo, eu precisava fazer aquilo. E um emprego que me dá alegria também, me dá contentamento, trabalho muito legal, não é? Continuo recebendo da igreja, sim, meu salário não vou abrir mão dele, mas eu digo para você, irmãos, que tem outra conotação ele agora. Tem outra conotação. Eu não posso estender mais isso. Eu quero só agradecer ao Senhor por Ele ter me abençoado. Eu tenho certeza que esse ano de 2023 agora vai ser um ano muito abençoado, muito mais abençoado ainda. Em todos os sentidos, estou falando da minha vida e na sua vida também. Pela fé na sua vida, pela fé na minha vida, pela fé. Você vai ver o testemunho que eu vou dar no 31 de 23. Em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio. Se você tem aí as suas coisas, o seu negócio, bota foco nelas, porque Deus quer abençoar você. Bota foco, né? Creia. Creia. Você precisa de milagre. Você não precisa de, você precisa de milagre. Não sei o que você faz. Você precisa de milagre. É isso que você precisa. Eu falei, meu Deus do céu, trabalhando 5 anos, a 3, já sobra dinheiro no final do ano. E agora eu já paguei o carro à vista. Olha que bênção. Palmas para Jesus.